Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 1º de março de 2016. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Hoje um dia bem bacana, a gente teve mais um dia de forte alta no índice, 3,10%, e agora o índice alcança a zona dos 44 mil pontos, que era a resistência mais esperada para esse movimento de alta, onde também se encontra a retração de 0,68 desse último ciclo de queda. Então, a gente poderia projetar daqui ou daqui, a retração ficaria nessa zona. Tá? Então nós estamos adentrando numa zona onde se espera que exista resistência. Nós também estamos encontrando agora a LTB deste canal de baixa, né? Apesar de todas essas estruturas aí de resistência, não há ainda um sinal de reversão, tá? A gente unicamente tem que ficar, né, um pouco mais atento à eventualidade desses sinais baixistas aparecerem. Mas o sentimento que eu tenho olhando o mercado é que não, que o mercado está forte, apesar de estar nessa zona de resistência, o volume é novamente bem significativo, né? São 2 dias já de forte alta, e ainda existe espaço para o mercado subir. Se a gente for olhar, por exemplo, o gráfico futuro, a gente não está tão distante da média móvel de 20 períodos, ainda tem um espaço até a linha de retorno do canal de alta dentro do qual a gente está operando. Bom, no Ibovespa também a gente consegue visualizar isso, né? Existe um espaço, né? E talvez o mercado vá além, né? A gente tem uma conjuntura de cenário político com notícias a cada dia que vão animando o mercado, né? Ou seja, Lava Jato, na verdade, não é nem político, é quase policial, é policial. E mercado americano, que a gente conseguiu passar pela super terça, né? Muito bem. O índice Dow Jones fecha bem acima, então, do que era essa resistência do fundo duplo. Deixa para trás essa zona meio embolada e pode prosseguir numa movimentação em busca aqui da média móvel de 200. Tá? No S&P 500 futuro, a gente também tem um candle bem forte de alta, que exclui qualquer dúvida em relação ao rompimento dessa zona de resistência. Não há resistência próxima, então o mercado deve seguir um movimento de alta em busca aqui da média móvel de 200. Né? E estatística que eu estava lendo na Infomoney, inclusive, é que no mercado americano existe uma probabilidade enorme do movimento de alta após a tal da super terça. Então, o mercado americano nos favorece. Nosso mercado aqui também. A gente já tem um nível de sobrecompra, né? Mas tem volume empurrando os preços e há um pouquinho mais de espaço. Lembra que se a gente for olhar o gráfico semanal, o ponto mais crítico de resistência fica na faixa aqui dos 45 mil pontos. Então, para esse movimento de alta, a gente chama a zona de resistência entre os 44 e os 45 mil pontos. No índice, hoje, nosso fechamento na máxima se deu na máxima não, quase na máxima, em 44.122 pontos. E não tem sido um movimento fácil para operar, né? A gente viu que o sinal de ontem não era dos que apresentava melhor relação ao risco-retorno, mas o mercado está indo. Bom, vamos pegar o mini índice no intraday. Só um instantinho, pessoal. Voltando. Nós tivemos uma abertura em alta, um pouco incômoda, já trazendo, né, o nosso mercado para próximo da resistência do topo do dia 23, né, que era, né, um alvo para esse movimento de alta, esperando que viesse a ser rompido, e foi, né? Mas a gente estava abaixo desse ponto. O mercado começou a desenhar aqui um primeiro movimento
Não sei se vocês acompanharam o Last Live hoje, a gente deixou ele aberto, inclusive. A gente acompanha muito bem esse movimento. A gente até identificou que era bem provável que o mercado fosse dar uma sacaneada aqui. E ele deu no sentido de que veio fechar abaixo, um pouquinho abaixo aqui do que seria o primeiro movimento. Mas não era ponto para vender. O mercado voltou para dentro. E daí nós tivemos o rompimento desse primeiro movimento. Eu sei que a gente não rompeu a zona de resistência, mas, como a gente dizia, tem que ser agressivo na ponta compradora. A gente teve um bom volume no rompimento, valia a pena a operação. E quem fez a operação e carregou pela média móvel de 9 conseguiu segurar essa operação até o fechamento. Esse é o tipo de cenário onde, buscando uma brecha para entrada, para segurar para swing trade, essa era a brecha, faz um day trade, ele flui positivamente, tu elimina o excedente de posição, porque tu está inicialmente fazendo um day trade, né? E carrega essa operação para o gráfico diário. Tá? A expectativa que eu tenho para amanhã é de continuidade do movimento de alta, mas o mercado não está fácil, a gente está sobrecomprado, a gente está muito próximo à zona de resistência, a gente tem que estar preparado para se defender caso o mercado dê alguma sinalização aí de queda, mas eu acho que é mais provável que a gente continue em alta. Na eventualidade de uma correção, o topo aqui do dia 23 por volta dos 44 mil pontos, 44.200 pontos é suporte, e se o mercado pressionar ainda mais, 43.750 é um ponto bem importante. Para que essa alta consiga se sustentar, é importante que esse suporte em gap não seja rompido. A gente também teve um bom movimento de alta aqui no S&P 500 futuro. Alguma correção não estaria fora do script, tá? Mas deve seguir em alta. O dólar vem desenhando aí um movimento difícil. Esse aqui é o gráfico. A gente está tendo uma contração. Aqui eu estou olhando o gráfico sem qualquer tipo de ajuste. Ontem a gente teve uma alta até significativa do dólar e hoje a gente teve uma queda bem importante. Um fechamento quase na mínima. Se a gente for olhar diretamente o contrato WDOJ16, a gente já tem até de certa maneira um zigue-zague descendente, um pivôzinho de baixo. Tá? Então volta aí um viés baixista de curto prazo, mas a verdade é que o dólar está bem complicado de operar. E a hipótese de um triângulo ainda é válida. Tá? Então não vejo nada a ser feito. Do ponto de vista intradiário, também não foi um dia fácil. Gap de baixo, inicialmente uma tentativa de formação de primeiro movimento, o mercado desconfigurou. Se tivesse rompido a linha d'água para cima junto desses topos aqui, seria um bom ponto para entrada, mas o mercado não chegou nem perto de fazer isso e inverteu de forma importante. Não vi pontos de entrar nessa queda, apesar de ter sido um movimento bem significativo, né? E lá no finalzinho do pregão foi encontrar o suporte do fundo do dia 25, mas não conseguiu reverter e fechou rompendo, tá? É bem possível que o dólar abra num respiro amanhã, num movimento de alta, e se a gente tiver esse cenário, eu ficaria bem atento à possibilidade de um rompimento dessa linha d'água para baixo. Daí seria um trade bem interessante de ser realizado. E no juro, o juro foi pressionado para baixo, uma queda de 1,62%, é bastante, né? Finalmente rompeu a mínima do doji, rompe então a média móvel de 200 e agora o mercado pode prosseguir no movimento de queda. Eu não tenho nenhuma grande convicção em relação ao alvo, mas a projeção alternada disso que pode ser visto com um maço bandeira projeta 13.790. Indo para as ações, Vale deu uma boa puxada, uma alta de quase 8% na PNA. O papel vem pulando praticamente todo o pregão. No intraday permitiu a entrada por rompimento de primeiro movimento. Não era Vale 5 o melhor papel, era Vale 3. Não fluiu tanto, mas continua com um gráfico interessante para o pregão de amanhã. Tá? O papel tem condições de prosseguir nesse movimento de alta para buscar novamente a resistência, mas não vale a pena a posição de swing trade. Vale a pena a gente tentar capitalizar pelo intraday. Tá? A Vale 3
ofereceu aqui o melhor trade, né? Tanto um teste suporte gap quanto rompimento aqui. E tem novamente uma cara boa para o pregão de amanhã. Todos esses papéis, né, que fizeram um bom movimento direcional no começo do pregão e passaram uma boa parte da tarde andando de lado, estreitando as bandas, né, são papéis interessantes de se acompanhar na abertura de amanhã, ou próxima abertura, porque muitos deles vão gerar bons opening power breakouts ou bons rompimentos de linha d'água. Okay? Então vale esse encaixe aí. Petrobras conseguiu fechar acima da máxima desse doji, vai limpando o caminho então para um movimento de alta. A gente teve esse rompimento que inicialmente a gente estava vendo uma resistência aqui, né? Eu até elenquei aqui esse papel com uma boa operação para ser feita. A gente teve um rápido pullback e agora o mercado está indo meio aos trancos, mas está indo. E esse fechamento, a partir de agora, talvez a Petrobras vá embora. O petróleo, eu não estou com o gráfico aqui, mas ele está muito próximo de romper um fundo duplo. E quando o petróleo romper, provavelmente a Petrobras deslancha. Olhando aqui para trás, na PTR4, faixa de resistência ficaria por volta dos 6,50, 6,45. Então eu fico bem atento à Petrobras. Ela não se comportou muito bem no intraday de hoje. A gente até viu uma possibilidade de comprar o teste da linha d'água. Aí essa operação teria fluído bem, mas a gente não chegou a fazer junto no LS Live hoje. Não está um comportamento muito fácil no intraday. Entre PTR4 e PTR3, eu prefiro PTR4 no momento. A PTR3 ainda não rompeu essa faixa, mas uma vez que PTR3 conseguir romper a faixa aqui do 760, essa máxima, o papel também vai ter caminho livre pela frente. A gente vai reavaliar qual que está mais forte. A gente pode ver isso pelo comportamento intraday, pelo tamanho da variação que o papel vai apresentando pregão após pregão. Ambev conseguiu deixar para trás o suporte aqui por volta dos 17,50, 17,60, faz uma boa barra de alta. A gente já vinha vendo compra desde o candle aqui do dia 25, a expectativa é que o papel prossiga no movimento de alta para buscar a faixa dos 8,70, buscar aqui a média móvel de 200. Um próximo sinal para compra, que deve ser bem interessante inclusive, seria o rompimento dessa faixa aqui. Então aguardamos. No setor de siderurgia, Gerdau está fraca, não está conseguindo subir, está sentindo realmente resistência na faixa dos 3,73, que é o fundo anterior. A média de 20 períodos ainda aponta para cima, mas esse papel corre sério risco de, sendo estimulado, né, buscar um movimento de queda para pegar aqui o fundo de janeiro. Quero dizer com ser estimulado se o nosso mercado começar a corrigir de maneira geral, o índice Gerdau tem boas chances de ceder na frente de muitos outros papéis. A CSNA está mais forte, mas ela também faz um candle desconfortável no pregão de hoje. Eu não faria operações de swing trade na venda de retorno à média, mas eu ficaria atento a uma eventual oportunidade no intraday. A gente tem uma congestão em gap, o rompimento pode interessar, ou um rompimento de linha d'água. Tá? Se o papel continuar subindo, se ele ignorar esse candle e continuar subindo, a gente sabe que o papel deve insistir no movimento de alta até buscar a faixa dos 6,15, aqui o fundo de novembro. E numa eventual correção, se o mercado optar por fazer um movimento corretivo, a gente vai ter suporte bem importante no gap, ali por volta dos 4,84. Os Minas não faz nada de interessante. Setor bancário, esse é o grande destaque do dia. Bradesco ontem já tinha rompido essa ilha para cima. Hoje dá continuidade ao movimento de alta, uma alta de 2,81%. Apresentei uma certa distância para a média móvel de 21 períodos, mas a expectativa é que siga em alta. E essa é uma situação, acredito, que a gente deve tentar segurar esses papéis o máximo possível, talvez carregando para uma média móvel de 9, por exemplo. O Bradesco saiu na frente e hoje Itaú também rompe com bastante força. Tá? Bom volume, já tem um certo afastamento para a média móvel de 21 períodos, mas o papel deve subir. E qualquer movimento corretivo vai ter na faixa dos 25,50 um bom suporte. Testes dessa zona aqui devem ser vistos como oportunidade. Não só Itaú rompeu, quanto Itaúsa. Itaúsa também está com um gráfico bem interessante. Tá? Aqui deixa mais claro um gap.
Então a gente poderia buscar a operação pela superação da máxima, stop um pouco abaixo desse gap aqui. Tá, um cenário bem interessante, então, esses dois papéis. Na verdade, em todos, né? Até Banco do Brasil tá saindo agora dessa zona de congestão, rompendo para cima. Tá? É um tipo de cenário que eu buscaria a confirmação, tá? Pela superação da máxima. Mas entre Bradesco já passou do ponto. Agora a opção ficaria entre Itaú e Banco do Brasil. Eu prefiro Itaú. Itaú ou Itaúsa, qualquer um dos dois. Estaria muito bem servido. Tá? E esses papéis geraram primeiros movimentos, com destaque para Itaúsa, né, e Itaú. Foram bons trades. BBTG11, ainda também do setor bancário, também está fazendo um bom movimento, mas hoje ficou um pouco mais calmo, né, não variou tanto. Outros papéis. A LSC3, papel vem consolidando em cima de um suporte bem importante na faixa dos 10,20, tem uma resistência intermediária em 10,85 para depois buscar a resistência do retângulo maior lá em 12,5 mais ou menos. O papel tentou rompimento hoje, mas não ficou muito claro, né? Então a gente fica só olhando e aguarda uma confirmação melhor, tá? Eu esperaria o papel fazer um novo fechamento claramente acima dessa zona de resistência, ok? A NIM3, a gente chamou atenção para esse papel ontem, né, fazendo aí um bom candle, dando uma ideia de ignição, gap fuga. Hoje subiu mais de 7% e deve continuar esse movimento de alta em busca lá dos 13,80, 13,75, mas já saiu do ponto de entrada para swing trade. Brasil Foods, a gente comentava uma possível entrada no RMI, né, esse RMI foi acionado hoje, o papel desempenhou bem, queria ter visto mais volume, mas ok. E o ponto de entrada mesmo, que a gente mencionava, o ideal, se pudesse acompanhar o pregão, seria aguardar um rompimento do 52, que aconteceu tanto no primeiro candle do dia, quanto depois ainda ofereceu rompimento de um primeiro movimento, né, aqui um day trade óbvio para ser feito. A expectativa é que o papel prossiga nesse movimento de alta, fechando esse gap que ficou aberto. A partir de agora, Brasil Foods apresenta um bom suporte por volta dos 49,70. Vem falando muito de tosqueiras, né? Hoje a tosqueira que chama a atenção é BRIM3. O papel tem de certa maneira aí um triângulo altista. Conseguiu romper a faixa de resistência em 21,50, entrou um bom volume. É possível que o papel dê continuidade ao movimento. Não é papel para botar dinheiro de verdade, né? A média do volume está em 826 mil, então é só mais para acompanhar, tá? Tem potencial para subir legal. CESP firma então o fundo por volta, uma zona de suporte por volta dos 13,60, 13,90. Então a gente viu o rompimento da zona de resistência, o rompimento não ficou muito fácil de ser operado, e agora o papel fez um pullback mais claro, que veio buscar a média móvel de 20 períodos e, mais importante, um candle de retomada do movimento de alta, acompanhado de um bom volume. Não está um cenário lindo aqui para entradas, mas a superação da máxima de hoje provavelmente gera um movimento de alta que teria como objetivo, no prazo maior, a faixa lá dos 17,15. CL3 também chamou a atenção. CL3 tentou rompimento de um pivô de alta depois de romper uma LTB, mas faltou um pouco de volume e o rompimento ficou muito tímido. Então ainda não é o ponto, mas vale monitorar o ativo. Lembrando que ele é um dos mais líquidos aí da bolsa. O cenário ideal seria o papel voltar para dentro, congestionar, para depois gerar um rompimento mais claro. Cosan está rompendo a faixa de resistência aqui por volta dos 26,50, 27 reais, mas é um rompimento que está esticado, apesar de ter um bom volume. O candle não é muito bonito, então é ficar acompanhando e torcer por um pullback para daí a gente avaliar uma entrada. Ecor 3, a gente mencionou esse papel ontem, hoje sobe mais um pouco, fecha na massa, mas ainda não apresenta aquele candle grande, mas com certeza a gente já tem uma tendência de alta e deixou para trás essa congestão. Então tem boas chances do papel conseguir nesse movimento de alta, tendo como resistência principal a faixa dos 5,25.
Outro papel que vai rompendo aí, sem chamar muita atenção, é hipermarcas. A gente teve essa congestão em gap, tá? Na verdade várias congestões em gap, né? O gap mais forte que de novembro, o papel andou de lado um tempo, rompeu aqui, fez um pullback, fez um movimentozinho e agora rompe novamente. Tá? Então não é aquela entrada óbvia, mas o papel está indo e cada vez vai mais. Gol hoje perdeu a mínima de ontem, então já era encerramento, provavelmente para muitas pessoas que buscaram operações de swing trade nessa zona aqui. Tá? Mas apesar desse encerramento de posição, o papel ainda está interessante. Tá? Com o dólar indicando que vai cair, é bem possível que a Gol consiga dar um novo fôlego. Então a gente vai ficar bem atento ao rompimento, principalmente da faixa dos 2,44. Tendo um rompimento desse patamar, provavelmente a gente abre uma nova operação de swing trade. Light, se eu não me engano, eu mencionei que Light começava a ficar interessante, né, para operações no pregão de hoje. Nossa operação dessa máxima, o papel já parecia ter purgado o rompimento falso do rompimento do dia 17, tá? Realmente desenvolveu um bom movimento de alta, 5,3%, mas não deu uma brecha muito fácil no intraday, subiu praticamente em linha reta. Outro papel que poderia ter feito um movimento, Eletropaulo, até subiu, mas não fechou bonito. A gente teve aqui um monster gap, a gente pulou completamente o candle de ontem, mas não é um monster gap muito claro porque o candle não é tão amplo assim. Então esse papel ficou mais complicado. Magazine Luiza recentemente tinha tentado o rompimento de um maço e bandeira. Não, recentemente, ontem, né, não conseguiu. E hoje fica um pouco mais claro esse rompimento. Como está indo para cima da média móvel de 200, como não rompeu a máxima de ontem, esse é um tipo de cenário a buscar a confirmação pela superação da máxima. E não é papel para botar muito dinheiro. Tá? Mas se acionar esse sinal, o papel tem potencial para buscar a faixa dos 30. Tá acionando aí por volta dos 21 e pouquinho. Então, vale a pena ficar de olho. Outro papel que vale a pena ficar de olho, ainda mais se o mercado acordar mal-humorado amanhã, né? MRV3. Esse papel já fez um bom movimento de alta, está na zona de resistência e talvez ele esteja dando os últimos suspiros aqui antes do movimento corretivo. O volume vem diminuindo, os candles também, a amplitude vem diminuindo, a gente tem uma estrela. Tá? Perdendo a mínima, abre espaço para vendas, mas é o tipo de cenário que não deve botar stop longo. Tá? E o ideal, eu gosto de fazer assim, é tentar buscar algum day trade em cima dessa consolidação do intraday. O IBR, vem fazendo alguns trades no IBR. Ontem foi na ponta vendedora e hoje na ponta compradora. O IBR conseguiu romper um primeiro movimento, fez um bom movimento, mas depois acabou devolvendo boa parte. O day trade foi bem lucrativo, mas o papel não demonstra na movimentação de hoje ímpeto, capacidade para desenvolver um movimento de alta. Tá? Então não busquem operações de retorno à média em IBR. Se for buscar em algum papel, seria no IBR3, que já está bem distante do suporte, mas o candle aqui não coopera muito. Tá? O papel tem que firmar um movimento de alta para a gente querer se arriscar em operar essa tosqueira. Falando em tosqueira, Randon virou uma tosqueira, fez um bom movimento de alta hoje, rompe o topo anterior, mas não chega com isso a gerar nada de muito interessante, nada muito útil para operações. Rumo 3, que chamou a nossa atenção ontem, acionou o trade na ponta compradora. O volume é crescente, isso é positivo, fechou hoje na máxima. Tá? E gerou até um day tradezinho muito curto, de 1% em relação a esse rompimento aqui, mas tem muito potencial para prosseguir no movimento. Daria até para se arriscar, eu diria, num Opening Power Breakout. Minha interpretação desse setup de Opening Power Breakout está ficando mais elástica, né? Mas eu acho que tem potencial superando a máxima de hoje. O papel pode dar uma boa de uma puxada. E por fim, CER3 fez um bom movimento. A gente viu a barra de ignição de ontem, a gente só não quis operar por estar dentro dessa zona de congestão, né? Então perdemos esse trade e ainda fica complicado porque já está próximo de uma outra zona, mas que está rompendo essa congestão, rompendo, e deve seguir em alta aí pelos próximos pregões. Então foi isso que aconteceu de mais interessante no pregão de hoje.
Eu fico por aqui. Até amanhã.